Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Sala Pele Podcast. Eu sou Thalita Siqueira, sou médica dermatologista e estou aqui hoje com um time de mulheres de muito alto nível. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a diversidade na indústria da beleza, da dermatologia, né? Falar um pouco aí sobre como podemos ser um pouco mais inclusivos e diversificados, né? Digamos assim. E eu gostaria que cada uma aqui se apresentasse para eu não cometer injustiças, de não falar ao nível que elas merecem, porque elas são realmente especiais. Dia? Bom dia a todas e a todos que estão nos escutando. Meu nome é Dia Nobre, eu sou historiadora, sou escritora. Trabalho aqui na Universidade do Pernambuco, sou professora adjunta, né? E estudo História das Mulheres já há mais ou menos 18 anos. Então, trabalho um pouco com a historicização, né, do processo, não só de desenvolvimento dos direitos das mulheres, mas também de como a própria história ela é contada ao longo do tempo. Lindo, que legal. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ariana, eu sou advogada, sou professora. Meu nicho na advocacia é mais voltado à defesa das mulheres, principalmente em relação à violência doméstica. Hoje eu estou também como secretária adjunta da UAB e o meu trabalho é muito voltado para os direitos humanos, principalmente direitos humanos das mulheres. Que lindo. Bom, eu sou Alana Vasconcelos, eu sou fisioterapeuta da Clínica Thalita Siqueira e hoje a gente está aqui, eu estou no papel mais de perguntadora, porque esse time é muito de peso mesmo e é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou a especialista em tecnologia da Clínica Thalita Siqueira, é o segundo episódio que a gente está fazendo juntas e é um prazer gigantesco ter vocês aqui e ouvir tudo que vocês têm para falar. E por que, né, de escolhermos essas pessoas aqui tão... mais do que formadoras de opinião, digamos, mas assim, elas são pessoas que vivem literalmente as dificuldades das diversidades que a gente tanto quer trazer, né? Então, assim, não adianta eu, Thalita, por mais que eu trabalhe com mulheres, principalmente mulheres, porque eu também atendo muitos homens no consultório, mas infelizmente os homens ainda são um pouco mais fechados para discutir certos temas e certas inseguranças em relação à sua autoestima e sua visão de beleza. E da beleza de si próprios, né? Mas as mulheres, elas são mais abertas a falar sobre isso e eu me sinto muito conectada com todas essas dores, mas eu não me sinto no lugar de falar dessas dores, né? Em especial sobre a questão racial, sobre a questão de cabelos, né? Eu sou branca, do cabelo liso praticamente, um pouco ondulado liso, não sou obesa e eu não me sinto no lugar de expor literalmente. Eu posso muitas vezes relatar coisas que eu escutei, mas essa dor não é minha. E eu gostaria de trazer aqui pessoas, né, que estão não apenas passaram por dores durante toda a sua formação, sua criação, né? Desde a questão da opção sexual, da questão do peso, da questão da cor, do cabelo, mas que elas defendem fielmente assim, tudo isso que elas viveram. E é por isso que Dia e Ariana estão aqui. E agradeço imensamente a presença de vocês. E a gente sabe também que assim, existem vários recortes sociais e que a gente não iria conseguir trazer todos aqui. Então, são duas pessoas que são do nosso ciclo, né? Dia é nossa paciente, a Ariana é nossa amiga. E ter essas pessoas aqui que conhecem a gente, que convivem e que vivem com essas dores é de um imenso prazer pra gente, mas a gente entende também que existem outros recortes e a gente vai tentar falar um pouquinho desses outros recortes. Uhum. E é isso. E, assim, não ter medo de ser polêmicas, né? Estamos aqui para isso. Porque o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar é que, às vezes, a gente se abstém de emitir certas opiniões nossas em determinados lugares, ou enfim.
Mas aqui a gente está para tentar construir um mundo mais inclusivo, né? E transformar as coisas da forma que são feitas. Então, eu hoje, como médica dermatologista, posso cometer várias vezes o erro de tentar padronizar as pessoas, né? De colocar as pessoas dentro de rótulos. E não é isso que eu me proponho. Então, eu preciso aprender com pessoas como elas a não fazer isso, né? Então, é essa nossa tentativa aqui. E peço desculpas se eu errar ou se eu... talvez foi um pouco conflituosa, mas estamos aqui para isso. E aí, você que está aí assistindo, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, que nós vamos todas crescer muito com a contribuição de vocês também, tá? E aí, eu quero começar perguntando para vocês, e aí, para as duas, no caso, né? Se vocês sentem que em algum momento na caminhada da vida de vocês, desde a formação da sua autoimagem, da sua sexualidade, da sua autoestima, da sua autoconfiança, porque eu acho que no final tudo gira em torno disso, né? Quando a gente se sente confiante, as coisas acabam fluindo muito mais. E aí, se vocês se sentirem em algum momento não pertencentes ou se sentiram, digamos assim, que valessem menos, que não deveriam estar naquele lugar, se não se sentiram representadas dentro das suas belezas no mundo. Bom, eu vou até começar, né, dizendo que, fazendo um adendo a essa sua fala inicial, quando você fala que estamos aqui para sermos polêmicas ou trazer temas que são um pouco espinhosos, né? E eu acho que é interessante como nós mulheres, a gente está sempre pedindo desculpa antecipadamente, né? Os homens não têm medo de serem polêmicos ou assertivos, né? E a gente precisa explicar, olha, pode ser que eu seja polêmica, então me desculpa de antemão, né? Mas eu acho que, não, a gente não tem que pedir desculpa por isso, né? Porque eu acho que isso faz parte, inclusive, de um processo histórico mesmo, né? De liberação da voz feminina, né? Da gente poder se posicionar, se colocar socialmente, sem ter medo, né? De ser justamente a louca, a histérica, a nervosa, né? Porque quando a gente é assertiva, a gente é vista desse jeito, mas quando os homens são assertivos, eles são vistos com admiração. Por que isso acontece, né? Historicamente, a gente vive numa sociedade patriarcal, onde o homem, e aí quando eu falo homem, eu faço um recorte muito claro, que é o homem branco, classe média, né? Que domina, hétero também, né? Que vai dominar os lugares de poder. E nós, mulheres, a gente está ainda chegando nesses lugares de poder. Sim. Né? Isso as mulheres brancas. Aí, quando a gente faz ainda um recorte de raça, por exemplo, né? Pensar onde é que estão as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres pobres. Então, aí tem várias interseções de gênero, raça e classe que a gente pode fazer que nos afasta desses lugares de poder, né, de acordo onde é que a gente está falando, de onde é que a gente fala, né? E aí, chegando um pouco aí na sua pergunta, bom, eu preciso dizer que, antes de tudo, né, eu sou uma pessoa neurodivergente, eu sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e eu tenho disforia de imagem. Não é uma disforia de imagem contínua, ela acontece em momentos de crise. Então, por exemplo, acontece se eu estou em crise, de eu me ver no espelho completamente diferente do que eu sou. Me ver, por exemplo, eu sou uma pessoa magra, mas eu me vejo muito mais gorda, ou eu vejo o meu rosto meio deformado. Então, tem várias questões aí que envolveram a minha autoimagem desde a adolescência, né? Eu cheguei a pesar 35 quilos, por exemplo, quando eu tinha 20 anos de idade. Aí, eu era muito, muito magra e eu achava que era gorda. E aí tem outras questões que estão por trás disso, que é porque você tem medo de ser gorda, né? Que aí envolve uma sociedade que tem preconceito com pessoas que não estão no padrão de beleza. Mas falando da disforia de imagem, né? Isso sempre foi algo muito assustador para mim, porque eu sempre me vi como a menina feia, a menina que não era uma pessoa agradável de se ver e tal, né? E hoje, claro, eu tenho... Depois da terapia, eu tenho toda uma consciência de que quando eu tô em processo de disforia, eu não posso fazer nada radical, porque isso pode, inclusive, me prejudicar depois que eu saio da crise, né?
Então, eu acho assim que para pessoas neurotípicas já é difícil, porque nós já vivemos uma sociedade que tem um padrão de beleza muito definido, né? A mulher, ela é branca, alta, loira, olhos claros, magra, né? Então, quando você vai saindo desse padrão, você já tá entrando aí dentro de um lugar do não desejo. Aquela mulher que não é desejada, que não é querida, né? Que as pessoas sempre vão notar o que ela não tem ao invés do que ela tem. Para uma pessoa neurodivergente, isso aí aumenta muito, né? Porque aí quando você, além de tudo, você não funciona como você deveria funcionar dentro dessa sociedade, tudo ganha uma dimensão muito maior, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa com autoestima, mas durante muito tempo eu não fui. E quando eu tô em crise, eu procuro ponderar, racionalizar e dizer isso não é meu, isso é algo que vem da crise, isso vai passar, né? Porque é um exercício cotidiano que a gente precisa fazer para se olhar no espelho e se sentir bem com a gente mesmo, né? Então, eu vou passar um pouquinho para a Ariana, para não prolongar muito, e depois eu retorno fazendo outras considerações. Não, mas antes Porque de se Ariana... deixar, eu falo muito. Mas a gente... muito mesmo. Eu sou professora. E a gente ama escutar. Desembola. Mas só para não esquecer essa questão, eu até tenho um pouco uma crítica, assim, em relação a essa questão do neurodivergente, porque assim como os corpos não são iguais de todo mundo, nem os cabelos, nem o desejo sexual e nada disso, o funcionamento do nosso sistema nervoso também não é. Sim. Então, assim, eu entendo que isso é uma classificação recente, porque agora que está se estudando mais, estão se descobrindo mais. Mas, assim, quantas pessoas aí, ao longo de toda a humanidade, também foram neurodivergentes e construíram grandes coisas e ninguém sabia se a forma dela... Talvez a sua forma seja a neurotípica e a nossa muito, né? Seja neurodivergente. Então, eu gostei muito de você ter trazido essa visão e eu quero que a gente, se você autorizar e permitir, que a gente aprofunde isso, porque realmente claro. O que é normal? Né? E é muito bizarro, você falou aí da questão do Brasil, é muito bizarro a gente morar num país que é um dos países que mais tem percentual de pessoas autodeclaradas negras no mundo e que ainda vive o padrão do branco, magro, ariano, né? Do europeu, né? Sim. E é bem interessante a tua pergunta, Thalita, porque na terapia eu venho sempre me perguntando, e aí eu falo muito com minha psicóloga, assim, às vezes muitas vezes ao longo desses 37 anos eu me senti muito não pertencente aos lugares, né? Como se aqueles lugares, eles não fossem prontos para mim, porque quando eu chego naquele lugar, existe um padrão de pessoa para estar naquele lugar. E aí quando você chega nesses lugares, você se sente não pertencente e às vezes inferior. E aí tinha uma fala que minha mãe gostava de fazer. Minha filha, a gente não pode se sentir inferior às pessoas. Mas não é um querer. É um sentimento social, cultural e coletivo. Porque eu sou uma pessoa totalmente fora do padrão. Eu sou uma mulher negra, uma mulher de cabelo cacheado, uma mulher gorda. Então, por mais que as pessoas digam assim, não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Sim. A gente chega em muitos espaços e esses espaços estão dizendo, olha, esse lugar não é para você. E muitas vezes eu cheguei em muitos espaços assim. A gente vinha conversando antes do meu cabelo cacheado, né? Eu falando para vocês, olha, agora eu resolvi assumir meus cachos, mas isso ainda é motivo de muita terapia. E aí, por quê? Porque a vida inteira eu estive em espaços muito embranquecidos e meu cabelo era um cabelo que não era aceito nesse lugar. Eu precisava, de fato, estar com o cabelo alisado para que eu pudesse ser vista. E aí eu fiz isso por muitos anos. Por mais de 20 anos eu fiz gradativa. E aí, há uns 2 anos atrás, eu resolvi fazer essa transição. O que não é fácil. O que muitas vezes você chega num lugar e você diz, meu Deus do céu, você se sente muito pequeno naquele lugar. E você diz, não é o meu lugar aqui. E muitas vezes você se pergunta, dentro dos espaços sociais que você anda, dentro das relações que você está, com os seus amigos, com o seu parceiro amoroso, em vários espaços você se pergunta se aqueles... Você diz... há algo de errado comigo. Você se pergunta o tempo todo, o que é que tem de errado comigo? Por que eu não faço parte desse padrão? Tem uma coisa que minha mãe me dizia muito, que quando eu era criança, que eu dizia, mãe, eu sou filha de um homem negro com uma mulher branca.
Meus irmãos são brancos e eu sou uma filha negra, né? E eu dizia muito à minha mãe que eu queria tomar um remédio para ficar igual a Michael Jackson, que eu queria ficar branca. E aí, só que eu era uma criança de 5, 6 anos. E por que eu fazia essa fala? Porque os espaços que eu andava me diziam isso, olha, tem alguma coisa estranha com você. Então, você precisa... Então, a gente não consegue enxergar a nossa beleza. Só depois de muita terapia, depois de compreender todo esse movimento social é que a gente enxerga a nossa beleza. Sim. E muitas vezes, ainda hoje, a gente questiona essa beleza. Será que essa beleza ela realmente é real? Será que eu tenho que mudar para ser aceita ou para ter uma relação amorosa, por exemplo, estável, para estar nos lugares? E eu sou muito questionada. Ariana, você tem 37 anos, você ainda não casou, você ainda não teve filhos. E eles não sabem que eu estou dentro de um contexto cultural e social que nem sempre esses espaços chegam a mim, né? Então, esse pertencimento, ele é um pertencimento que eu ainda estou construindo. E que ele dói e muitas vezes ele machuca. Esse mês de novembro, a gente teve um mês da consciência negra, né? E eu dizia muito à minha mãe, eu não quero mais ir para os espaços falar sobre isso. Porque isso está me doendo muito, Chega um momento que você fala e você revive a sua história, isso é muito dolorido. Então, eu estou preferindo passar mesmo ilesa esse mês. Em outro momento, quando eu estiver realmente muito melhor emocionalmente, eu vou conseguir falar sobre podcast. Isso. Nossa, mas exatamente. Ela falando me lembrou muito. Tem um livro da Toni Morrison que chama Olho Mais Azul. Não sei se vocês já leram ou conhecem. Toni Morrison é uma escritora norte-americana negra, né? E nesse livro, a personagem, ela tem 5 ou 6 anos e ela queria ter o olho azul, porque é o sonho dela ter o olho azul, porque aí ela seria vista, né, como uma pessoa dentro da sociedade, porque ela é uma menina preta, retinta, né, dentro de uma sociedade branca, assim. É um livro muito, muito doloroso. Você falando me lembrou muito esse enredo. E eu queria fazer só um adendo em relação à Ariana, e isso foi uma das coisas que fez com que a gente chamasse ela, porque talvez vendo esse relato, talvez ouvindo esse relato de Ariana, os ouvintes acham que ela não tem um bom relacionamento com o corpo dela, né? E eu acho muito legal porque ela faz os ensaios dela, ela posta, ela fala, cara, isso é meu corpo. E eu acho isso incrível. Sim. Porque você é inspiradora nesse sentido pra gente, sabe? Porque geralmente o que a gente vê com o padrão social, né, é que as pessoas acabam se escondendo o corpo ou não aceitando, e você trazer essa perspectiva nas redes sociais, em que tem muitos padrões de beleza estabelecido, e trazer isso e expor isso, eu achei de uma coragem e de uma inspiração muito grande. Então, e a sensação que eu tenho é que ela vai comer de tudo. Porque ela falou aí que ela está em construção, mas o fato dela estar em construção, ela não, ou seja, ela admite que ela não está pronta. Ela não tem a maior autoestima do planeta, mas ela está lá fazendo as fotos dela, ela está lá peitando quem ela é. Sim. Né? E eu já escutei isso assim sobre mim também, e eu me identifiquei com essa questão. A gente não pode parar, né? A gente vai com medo de tudo. E você falou uma coisa assim que me deu uma eureka aqui. Eu estava lendo um tempo desse sobre eugenismo. Eu esqueço, fico batendo. Sorry. Estava lendo sobre eugenismo e, assim, uma época em que o Brasil tentou diminuir o percentual de negros, né, através de trazer mais pessoas brancas para cruzar com negros e ir diminuindo os pretos retintos na população. E aí você falou uma coisa que você tentou fazer isso com 5 anos de idade, sem nem saber o que era, né? Sim. Você perguntar à sua mãe Esse como embranquecimento, né? Como é que eu me embranqueço? E aí eu trago para vocês a pergunta assim, em que momento... Porque, assim, às vezes, para quem está assistindo e que nunca passou por esse tipo de situação, que vocês já passaram e que traz emoções, que às vezes vocês nem querem, talvez, aprofundar tanto, mas a pessoa branca heterossexual, classe média, ela talvez se compadeça com a situação, mas ela não sabe o que é sentir na pele isso, né? Então, assim, vocês conseguem trazer alguma situação da vida de vocês em que vocês não se sentiram pertencentes, literalmente, tipo assim, algum comentário,
alguma solicitação estranha de alguém que vocês disseram, eita, eu não pertenço realmente a esse lugar? Eu acho que em muitas situações, assim. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com minha psicóloga sobre o ensino médio, né? E o quanto, às vezes, a escola é um espaço tóxico em relação a isso, né? E muitas vezes, na escola, eu não me sentia pertencente, porque existia todo um padrão dentro da escola. Eu estava numa escola de classe média alta aqui em Petrolina. Então, existia um padrão de pessoas para estar nessa escola. Então, muitas vezes, eu não me sentia pertencente ali. Porque os meninos, por exemplo, não olhavam pra gente. É como se a gente fosse invisível, né? A solidão da mulher negra, Isso. né? É como se a gente fosse invisível, assim. E não que eu tenha que pautar o meu valor por conta de um olhar masculino. Não é isso. É você querer viver uma relação de afeto mesmo. E se eu sou uma pessoa, por exemplo, hoje heterossexual, que eu quero viver uma relação de afeto com um homem, e eu não consigo ser vista, isso é muito dolorido. Sim. E acontece muito com a gente, né? Com a mulher negra, principalmente. E as pessoas falam, é vitimismo. Não é. Existem evidências científicas. É um fenômeno social, né? É um fenômeno social. E existem evidências científicas sobre isso. Então, muitas vezes, nesses espaços, por exemplo, eu não me sentia muito pertencente. Porque eu amei a universidade. Porque na universidade, não. Eram outras cabeças, outras formas de olhar o mundo. E você se sentia vista, se sentia pertencente, incluída, e isso era muito bom. Mas muitas vezes, por exemplo, no ensino médio eu senti isso. E hoje, em alguns espaços, você sente isso. E eu sempre falava sobre isso, é como se em alguns espaços eu sempre fosse a exceção. Existe todo um padrão ali, eu tô lá, e eu sempre sou a exceção, e eu me pergunto, poxa, por quê? Só eu estou aqui, por que não existem outras pessoas negras nesse lugar? E isso ainda é muito duro de se ver. Eu contei uma situação em sala de aula, né? A gente discutindo sobre racismo. Eu disse, olha, passei um Réveillon em Salvador, e nesse Réveillon eu estava num camarote, e eu comentava com uma amiga minha, com a Cássia, eu dizia, Cássia, tu prestou atenção que eu sou uma das poucas pessoas negras se divertindo nesse camarote. As outras pessoas sempre estão Em Salvador. Em Salvador. Numa situação de limpeza, numa situação... E não que é errado, mas assim, por que não existem outras pessoas aqui? E ela disse, mas aqui é um camarote de alto nível, é muito caro e tal. E, infelizmente, essa é a realidade social e econômica do nosso país. E eu falei para ela como eu me sinto estranha aqui. Ela disse, eu sei exatamente como você se sente. E aí, muitas vezes, a gente diz, eu tô aqui, mas eu não tô aqui, sabe? E isso é muito duro. Porque você podia estar lá curtindo a banda, a festa e tal, e você parou pra filosofar, digamos assim. Né? Então, assim, a banda passou e você ficou lá problematizando a diversão, né? E às vezes eu tenho feito um exercício de não fazer isso, sabe? De dizer assim, não, eu vou só viver isso aqui, depois eu penso. Que eu acho que é até pra doer menos, sabe? Sim. Mas é muito interessante como às vezes isso chega e fisga a gente. É interessante isso, né? Porque eu já venho de outro lugar, né? Eu venho de uma classe social baixa. Então, eu sempre estudei em escola pública, fiz universidade pública, né? E o meu sentir diferente, né? A minha diferença, ela veio sempre da neurodivergência. E aí, quando você falou, né, desses termos, o que é divergente e o que é padrão, né? É uma construção histórica também, né? Foi eleito o que é padrão e o que não é padrão é que tá fora, né? E aí eu sempre fui vista, assim, muito como muito sensível, muito dramática, muito, né? Porque o borderline, ele é um transtorno de personalidade de humor. Então, hoje, inclusive, já tem uma discussão para se mudar o nome, né? Para um outro termo que envolve... É um distúrbio de sensibilidade... Agora me fugiu o nome. Mas é uma questão emocional. Então, você está sempre muito mais sensível às questões, né? Tudo te afeta, tudo te envolve, né? Então, eu acho que eu vim me sentir mais não pertencente quando eu cheguei nesses espaços, né? De poder, como professora, por exemplo, né? Na universidade, eu estudei no Rio de Janeiro, eu estudei na USP, em São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, era meio essa coisa assim, eu venho de um lugar pobre, eu sou uma pessoa neurodivergente, eles não entendem a minha sensibilidade, porque eu sempre fui muito mais criativa do que técnica.
E, inclusive, isso apareceu muito no meu texto, né? Dissertação e tese. E na sua imagem? Muitas críticas que eu recebi eram muito assim, seu texto é muito literário, menos acadêmico. Justamente por isso, né? E eu trazia muito essa coisa da realidade, de ser uma menina que vem de um lugar de pobreza, né? Que vem de um lugar que eu tive que batalhar muito para chegar aqui. E eu venho de uma família negra também. Teve um processo de embranquecimento na minha família, mas a minha mãe e meu irmão são negros. Eu sou meu pai é branco e eu sou branca. Então, foi essa divisão também um pouco como aconteceu na família da Ariana, né? Então, eu não sinto racismo, porque à primeira vista ninguém pensa assim, ela é negra, né? Eu também não me identifico como negra, me identifico como uma pessoa branca, mas eu sei o que é racismo porque eu convivo ali convivi, né? Com a minha mãe e com o meu irmão, sendo pessoas negras, né? E hoje meus sobrinhos também, que são negros também. Então, o meu lugar de não pertencimento, ele vem muito disso, de quando eu cheguei nos espaços de poder e trazendo uma experiência de vida completamente diferente. Né? Chamando a atenção para questões que eles não percebiam. Porque eles nunca tinham saído desse lugar de privilégio, né? Então, acho que isso foi um processo inverso, assim. Né? Então, quando eu cresci, como eu cresci numa escola pública, como eu cresci meio que com a minha classe social, eu sentia menos. Quando eu cheguei na universidade, aí foi diferente. E em relação à homofobia, você já teve algum... Não, sabe que com relação a... É interessante isso, né? A gente estava falando no início, né, dessa coisa de não ligar para a opinião dos outros. Eu nunca tive nenhum problema com a minha sexualidade. Inclusive, hoje eu digo... Eu me identifico como uma pessoa queer, eu não me identifico como lésbica, nem dentro, né, de uma lesbianidade, porque eu tenho toda uma questão com relação a isso, de afetos. Só explica o que é queer, tá. Quem está ouvindo. Queer, né, é um termo criado para pensar essa difusão de gênero e sexualidade, né? Então, quando a gente fala do gênero, a gente está falando de gêneros múltiplos. Então, existem homens e mulheres, mas também existem pessoas não binárias, pessoas transgêneros, pessoas agêneros, né? Então, essa difusão, digamos assim, diversidade de gêneros. Quando a gente está falando de sexualidade, o queer, ele se refere também a quase que uma não definição, né? Então, é uma definição que não define, no sentido de que você pode estar em qualquer dessas categorias, né? O Q da sigla LGBTQIAP+, está para queer. A tradução seria o estranho, que está de fora, que é aquele que não quer se definir dentro de uma categoria, né? Então, até nisso eu me coloco. Por quê? Porque eu percebi que os meus afetos e a minha atração sexual, ela não tá só para as mulheres cis, entende? Então, apesar de hoje eu ser casada com uma mulher cis, dentro de uma relação monogâmica, né? Mas se eu fosse solteira, digamos assim, eu não, por exemplo, não teria nenhum problema em me relacionar com uma mulher trans, ou com um homem trans, ou com um homem cis. Eu acho que essa é o ponto, né? Esse afeto, ele é um afeto difuso também. Ele não quer se definir, ele não quer se fechar numa categoria. Apesar de existir a categoria para isso, que é a categoria queer. E qual é a diferença de queer e pan? A pessoa pan, ela tá ali relacionada dentro dessas normas de gênero ainda. Sim. Entende? Ela tá dentro do binarismo. Entendi. Homens e mulheres, né? Ela pode se relacionar afetivamente, sexualmente com homens ou com mulheres. E se identificar... E se identifica como pan. Uhum. E pra mim não me importa. Eu não me importo com o gênero nem com a sexualidade da pessoa. Sim. Entende? Então eu me defini errado. Uma coisa hoje. Você se define como? Como é que eu você me definia como pan porque eu achava que era queer. Mas na verdade eu sou queer. Pois é. Bate aqui, amiga. Eureka. Porque eu acho que é isso, assim. As categorias bissexual e pansexual, elas estão muito fechadas ainda dentro do binarismo do gênero, né? E pra mim, o gênero não me importa. Sim. Não me importa. Então, homem trans, mulher trans, agênero, assexual, aromântico. Não me importa. Se eu tiver uma conexão com essa pessoa, entende? Sexual ou afetiva, eu vou me relacionar com essa pessoa. Porque
parte do desejo. Eu acho que esse é o ponto, para explicar melhor. O queer, ele coloca o desejo à frente do social. Eu acho que as categorias de bissexualidade e pansexualidade, elas estão muito ligadas ao social, a como eu me apresento. Veja, isso não invalida em nada. Isso é a forma das pessoas se relacionarem, certo? Cada um, né? Particularmente, eu sou muito a favor da abolição do gênero mesmo, assim, de a gente poder chegar um dia numa sociedade em que o gênero não importe, né? Mas a gente vive ainda numa sociedade binária, onde o gênero masculino cis é o dominante. Então, se eu vivo nessa sociedade, eu preciso, de alguma forma, me colocar nessa sociedade para marcar o meu território mesmo. Para dizer, olha, eu sou essa pessoa e eu quero ser respeitada por ser essa pessoa, entende? E você já se sentiu não representada dentro dessa sua classificação, digamos assim, do ponto de vista, assim... Dessa orientação. O termo é orientação. Da sua orientação. Sim. De você, por exemplo, não procurar uma roupa, ou procurar um produto de cabelo, ou, enfim, alguma coisa que represente melhor a sua imagem dentro da sua orientação e não teve essa... Olha, ou nunca foi um problema pra você. Isso também nunca foi um problema para mim, no sentido em que eu performo feminilidade. E aí é uma outra coisa que é a performance, né? Existem as performances de gênero. Você tem pessoas que performam o gênero masculino, então elas vão se vestir de um jeito que é considerado masculino na sociedade, camisas mais retas, mais folgadas e tal. Tem pessoas que performam feminilidade, que se utilizam dos instrumentos que são, olha que interessante, são instrumentos de controle do corpo feminino, mas eu acho que a gente pode usar esses instrumentos de controle também a nosso favor, né? Sim. Que é a coisa do cabelo, que é a coisa do tipo de roupa que você escolhe, da maquiagem. Então, assim, eu gosto de maquiagem. Agora, veja, eu não tenho problema em sair na rua sem estar maquiada. Sim. Eu não sou escrava desses instrumentos. Então, se eu acordar hoje, aí eu quero sair de blusão, calça moletom sem maquiagem... Isso não vai fazer com que eu me sinta menor ou diferente em nenhum espaço que eu esteja. Assim? Não, isso foi uma construção, né? Até eu entender justamente o que é que eu era, qual é a minha identidade dentro desse caos todo, entende? Então, eu acho que isso também é um processo, né? De você ir se reconhecendo. Eu acho que a gente está em constante autoconhecimento. Sim. A terapia serve para isso, as amizades servem para isso, os afetos, como a Ariana falou, servem para isso, para você estar construindo esses processos de autoconhecimento. Né? Eu estou perguntando isso também porque, assim, dentro do nosso processo de construção de tudo isso, da nossa imagem, não apenas no sentido da orientação sexual, né, de todas as outras diversidades, dos recortes sociais e etc. Mas dentro até da gente, a gente que já, por exemplo, eu, uma mulher cis, quantas vezes eu usei um sapato de salto alto, doendo muito o meu pé, mas eu precisava estar de salto, porque naquela situação, sei lá, no casamento, eu precisava, se eu estivesse de rasteira, por exemplo, eu seria olhada torta, entendeu? Então, e aí você ia se incomodar com esse olhar, porque você tá dentro da lógica. Isso. Né? Então, e aí isso foi uma questão até que surgiu fruto de uma consulta também com a paciente, que ela fez uma viagem e ela comprou um tênis muito lindo, ela estava louca por esse tênis, e ela passou a viagem andando com o tênis apertado, doendo o pé dela, que gerou todo um problema na unha e etc. E geraram outros problemas, enfim. E eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes a gente se coloca no papel de aguentar dor corporal, dor física, para vestir uma roupa, assim, não estou querendo nem dizer a roupa, vestir a carapuça, a personagem de que, né? Daquela classe ou daquele momento ali que a gente está, né? Então, assim, e eu vivo muito esse meio, né? Porque a dermatologia, em especial, hoje é uma classe dentro da classe médica muito, muito, muito estereotipada. Sim. Então, as mulheres são todas, né? As mulheres são todas loiras, todas... E eu tô aqui, né? Com minhas mechas, mas enfim. Eu me enquadro... Eu tô colocando isso porque eu também, né, faço essas críticas a mim em relação a isso.
Então, as marcas, os saltos, e eu tento muito me perguntar, me questionar quando eu vou fazer um investimento em relação a qualquer coisa, porque hoje eu penso no conforto, mas por muito tempo eu não pensei. Sim. E aí, por exemplo, a mulher usar vestimenta, como foi que você falou? Instrumento De controle. de controle, eu adorei. Porque, veja, não tem nenhum problema em você usar um salto, em você usar uma maquiagem, em você usar uma roupa X. Contanto que você saiba por que você está usando aquilo. Sim. Esse é o ponto, né? Então, por exemplo, como eu falei, eu performo feminilidade porque eu gosto. Já a minha companheira não performa, porque ela não gosta. Sim. Ela já tá no outro processo dela. Ela usa cabelo bem curto. Eu gosto do meu cabelo curto também, mas agora eu deixei crescer. Então, eu acho que é isso. É você ir testando também as coisas pra ver o que é que te deixa mais confortável, né? Sim, eu amo usar tênis. E eu, quando tive meu primeiro emprego, com 16 anos, meu primeiro dinheirinho que eu juntei foi para comprar um tênis da Nike, porque eu nunca pude ter um tênis da Nike. E era super chique ter Nike e tal. E uma menina que teoricamente usa o quê? É para usar sandália, para querer usar salto, para querer usar maquiagem. Com Eu queria comprar um tênis com 16 anos, ainda, né? Exatamente. Então, eu me culpei por um tempo. Eu disse, meu Deus do céu, eu peguei esse dinheiro para comprar um tênis e as pessoas vão achar que eu sou um menino. Então, Sim. né? Então, a gente passa por esse processo aí e hoje eu continuo usando muito tênis porque eu superei isso. E eu tô grávida de uma menina hoje. E eu questiono muito isso. O que eu vou fazer para mostrar para ela que ela não precisa ser refém desses instrumentos de feminilidade ou de qualquer outro tipo de controle social, né? Deixá-la livre, assim. Eu tenho questionado muito isso. Eu acho que por causa também da criação dos meus filhos, né? E mais do que o papel de criar a menina dentro desse contexto, é também criar um homem que não seja um propagador do machismo, né? E assim, meu marido sempre teve vontade de ser mãe, de ser pai de menina. E aí, depois que o João nasceu, e que o João é um menino, e que a gente se apaixonou muito por ele, pela personalidade dele, por ser um menino realmente muito alegre, divertido enfim. E meu marido agora está bem pensativo com essa história de ser uma menina, porque vai ser bem diferente. Mas ele disse que, esses dias a gente estava conversando, ele disse, não, mas eu estou muito feliz porque eu vou ter a oportunidade de, a partir da visão dela, tentar ser um homem melhor. Uhum. Porque eu preciso ser um homem melhor para criá-la dentro de um ambiente também de pertencimento, de menos machismo, de menos julgamento. Então, é o meu papel como pai abrir as portas para ela, assim, sabe? Isso me tocou muito. E a gente vem se perguntando muito tudo isso por causa dos nossos filhos, né? E a questão da roupa é um código também, né? Os espaços traz a roupa como um código. Por exemplo, eu faço parte de um espaço que é um espaço dentro da advocacia que é um código. Você tem que estar muito bem vestido para você ser visto como um bom profissional, uma boa profissional. Então, a gente tem muito que se adequar a várias vestimentas. E, às vezes, eu me pergunto, às vezes eu chego em determinados lugares e as pessoas dizem, você está fantasiada hoje de advogada, né? Eu digo, estou. Porque no meu dia a dia, a minha vestimenta ela é muito mais simples. Porque não tem o salto, tem a questão da sandália mais baixa, do tênis, da sapatilha. Mas aí, para estar dentro desse ambiente, eu preciso me adequar a ele. E muitas vezes eu me questiono também, por que eu estou usando esse escarpão tão apertado, essa roupa tão formal para estar nesse lugar, sendo que eu não sou eu. E aí tem muito isso também, né? E pegando um ganchinho aqui dentro do que você está falando, quanto que você acha que a indústria, seja de moda, seja de beleza, quanto vocês acham que ela está adequada aos diferentes recortes sociais ou físicos? Então, hoje, a gente vê que essa indústria, ela se preocupa mais. Por exemplo, hoje eu tenho 37 anos, há 17 anos atrás, quando eu ia numa loja comprar roupa, as pessoas não falavam em moda plus size. As pessoas... Você chegava lá, você dizia, vou escolher a roupa menos feia, porque parece que não existe uma roupa feita pra mim, né? E aí eu vou pegar essa roupa e vou embora e tá tudo certo, e eu vou livre. E me contentar com isso. E o pior, assim, você dizer, meu Deus do céu, chegar em casa, vestir essa roupa, assim, essa roupa não tem nada a ver comigo, pelo amor de Deus, mas era o que tinha lá para o meu corpo. E hoje não.
Hoje a gente vê uma diversidade. Hoje a gente vê uma diversidade de moda. A gente vê de sustentabilidade, de diferentes corpos, de diferentes formas. Isso é muito bom. Ontem eu estava escolhendo as roupas para o Natal e para o Ano Novo, porque eu sempre compro, mesmo que eu fique em casa, porque eu acho que tem que ter uma renovação. E aí eu estava olhando os sites e eu penso, caramba, que felicidade. Hoje eu tenho um leque. Sim, Um leque de possibilidades. Que massa. E a gente vê nas lojas também. Né? As mesmas lojas que eu comprava há 20 anos atrás, quando eu chego hoje, essa loja tem diversas possibilidades, diversas formas. E a gente vê que essa indústria da moda, da beleza, ela começa a repensar nessa pluralidade. Mas né? é isso, né? Porque essa indústria ela é forçada a pensar, porque os grupos sociais, eles começaram a se mobilizar. E a questionar. Eu tenho 2 grandes amigas que fazem parte do movimento do Body Positive, né? Que é a Amanda Souza, que ela participou, inclusive, daquele reality show chamado Casamento às Cegas. Isso. E que ela traz uma reflexão maravilhosa dentro desse reality show, né? Isso, justamente, né? Como é o nome dela? Amanda Souza. Ela tava no reality, ela teve uma conexão com um cara, mas aí na hora deles se conhecerem, o cara ficou muito incomodado pelo fato dela ser gorda. Isso. E hoje ela trabalha na internet, né, pensando nessas questões. E a outra é a Jéssica Balbino, que é uma produtora cultural lá de Minas Gerais, que também está o tempo inteiro falando sobre isso, né? Falando sobre... Ela fala muito, inclusive, sobre essa questão do afeto, como as mulheres gordas, elas são vistas muitas vezes como fetiche, então elas servem para o fetiche, mas elas não servem para a relação comprometida, para mostrar para a família, né? Sim. E aí você vê, esses grupos, né? Eles começaram a se manifestar. Então, eles forçaram a indústria a se modificar. Afinal de E contas, ainda força, né? Ainda força, eles trazem muita... tem uma fala de Amanda que ela fez, eu não sei se foi durante o reality, eu acompanho ela, que ela falou assim, a gente antes vestia, eles queriam que a gente vestisse um pano. Pegasse um pano assim, colocasse na gente e amarrasse. E hoje a gente diz como é que a moda é pra gente. Como é que eu gosto de me vestir, como é que eu quero ser vista, como é que eu quero que as lojas e a indústria têxtil, ela possa programar as roupas para que eu possa me sentir bem. E isso é muito importante, porque, por exemplo, a minha geração na adolescência não viu isso. Mas a geração da minha afilhada, por exemplo, vê isso hoje. E eu vejo minha afilhada mais velha, Mari Rita, eu vejo o quanto isso é importante para elas. O quanto é diferente, o quanto é legal, assim. E eu fico, poxa, que bom. Mas veio desse movimento de cobrança, do movimento de mulheres, que a gente sempre tá ali batendo na porta, olha, a gente tá aqui, se vocês não abrirem, a gente vai roubar. A mesma coisa foi justamente com esse movimento das mulheres negras que veio com o cabelo cacheado e com a maquiagem para pele negra, né? E com os turbantes, né? Porque aí quando se falava, por exemplo, vou comprar uma roupa tom da pele, qual era o tom da pele, né? Hoje a gente não fala mais, ainda bem, né? Porque hoje não existe o tom da pele, né? Existem vários tons de pele. Inclusive existem marcas, por exemplo, a marca da Rihanna, né? Que ela criou a maior linha, maior variedade de tons para base, né, para fazer o início da maquiagem, é da Fenty Beauty, né? E porque ela não se sentia representada. Sim. Né? E aqui no Brasil a gente tem, acho que uma das pioneiras nessa pegada foi a Avon, né? Que também com a Jojo Todinho, né? Isso. Eu vi ela é a garota propaganda desses tons novos de base, de pó. Muito legal. Mas assim, eu concordo que o dinheiro move o mundo e as empresas, no geral, elas tiveram que correr atrás desse público, porque era um público que não estava sendo contemplado. Mas eu acho que também tem pessoas que pegam as suas dificuldades, as suas... como a Rihanna fez, né? Elas saem do seu ponto de vítima, digamos assim. Eu não tenho uma base, vou criar. E é isso que move também, assim, que traz as grandes novidades. Mas ela está no espaço de poder. Não, era isso que eu ia dizer. Lógico. Ela tem o recurso econômico e o discurso para fazer isso. Mas que bom que ela tem. Imagine se ela tivesse, mesmo assim, ela sucumbisse aos padrões, enfim, entendeu? Lógico que ela uniu útil e agradável, ela tá ganhando mais dinheiro com aquilo, mas ela trouxe representatividade também, sabe? Sim. Eu acho que seria pior se ela dissesse simplesmente que não, vou continuar cantando.
Ela já estava nesse lugar comum que ela estava Sim. ganhando dinheiro, apesar de ser negra, apesar disso, apesar daquilo. Ela podia estar bem confortável ali. E isso é muito importante, porque quando essas pessoas chegam a esse espaço de poder, elas precisam fazer alguma coisa. Elas precisam transformar algo, elas precisam levar algo de acordo com o lugar de fala delas, porque eu acho que isso acaba perpetuando muito. Sim. Isso acaba fazendo com que a gente seja visto, né? Sim. Você, enquanto mulher LGBTQI, como é? QIAP+. É. Enquanto mulher queer. Enquanto mulher queer, eu enquanto mulher negra, né? Sim. Quando a gente chega nesses espaços de poder que a gente questiona e que a gente transforma, isso é muito bom. Tem uma frase que Bell Hooks fala, né? Eu sou porque nós somos. Sim. E quando ela diz isso, ela diz, olha, você, quando chega nesse espaço, você precisa fazer alguma coisa, porque vem outras pessoas atrás. E essas pessoas precisam experimentar do que você experimentou. Isso. E eu acho que essas pessoas, essas mulheres, quando elas começam a construir essa moda, essa beleza, essa maquiagem, elas vão deixando rastros. E elas vão deixando rastros pra gente. Sim. Pra gente que não pode chegar naquele lugar ainda, mas que a gente vai colher os frutos daquele lugar. Exato. O que aconteceu nesse programa, por exemplo? Eu acho que foi a primeira temporada, né? Foi. E na segunda Brasileira. temporada, a representatividade já estava muito maior que a primeira. Então, na segunda tinha uma mulher deficiente, que ela não tinha A mão. né? Então, tinha muito mais mulheres pretas, tinha muito mais mulheres gordas, né? E isso foi um movimento que ela causou lá quando ela teve a visibilidade, né? Usou a voz dela positivamente. Apesar de ter passado por uma experiência dolorosíssima, né? Total. E assim, foi uma dor que a gente sentiu enquanto mulher, né? Sim. E a gente já falou aqui da solidão da mulher negra. E como a gente falou, é uma questão social, é um fenômeno social, não é uma coisa inventada, vitimizada. Né? Claro que não tem lugar Porque pra falar. o que acontece é que assim, os homens, né, eles querem que as mulheres elas sejam, além dentro do padrão, já que a gente está falando de beleza, mas também elas querem que as mulheres sejam silenciosas e submissas, né? Então, esse é o ponto. Não quando basta a gente ser bonita do jeito dele, né? Tem que ficar calado. tem que ficar calado. Então, é realmente a coisa da boneca, né? Quando a gente passa, por exemplo, para uma análise também disso, como há uma infantilização do corpo feminino. Sim. Então, a mulher ela tem que ser depilada. Quem é que é totalmente depilada? A criança, Sim. que não tem pelos, né? Então, a mulher tem que ser depilada, a mulher tem que cuidar da pele, a mulher tem que cuidar do cabelo, a mulher tem que fazer dieta. E aí você vai, essa mulher que faz tudo isso, tá casada com um homem gordo, barrigudo de cerveja, ou que não se depila, ou que não se trata, entende? Então, veja, o problema não está no corpo dele, no sentido de se ele é gordo, se ele é magro. O problema está em como é que isso é visto. Isso. Quando uma mulher é gorda, é feio. Quando um homem é gordo, é normal. Faz parte. Faz parte, entende? Aí tá lá, mulheres belíssimas, sejam lá do jeito que elas forem, mas com homens que também não se cuidam, que não estão nem aí, mas exigem delas esse cuidado, Sim. né? E aproveitando esse gancho familiar que você falou, eu queria perguntar a Ariana se ela percebe, observa que, né, nesse ramo, já que você trabalha com violência doméstica, Sim. se você percebe que muitas mulheres que sofrem violência doméstica acabam se sucumbindo a isso também por uma questão de baixa autoestima, de também não estarem enquadradas nesses padrões, ou não se sentirem pertencentes, ou se você nunca parou para... Então, Thalita, existem muitos recortes em relação à violência doméstica, né? Porque a gente vê, por exemplo, uma Ana Hickman da vida, que é uma mulher totalmente padrão, sofrendo isso, e você vê uma mulher negra periférica também sofrendo isso. Então, a violência doméstica, ela acaba atingindo as mulheres em muitos níveis, independente de padrão de beleza, independente de raça. Agora, claro que os impactos, eles são diferentes. Sim. O impacto numa mulher como Ana Hickman é diferente, o impacto numa mulher periférica negra é diferente. Mas a violência doméstica, ela vem de N lugares, e principalmente voltado a essa questão da domesticação da mulher, né? A mulher tem que ser domesticada, porque tem que ser daquele jeito, tem que falar daquela forma, e quando ela não é, ela vai ser vítima de violência, seja física, seja patrimonial, seja psicológica. Então, existe em vários níveis dessa forma. Sabe uma coisa que eu percebo muito quando eu vou nos divórcios que eu tenho acompanhado, e aí eu quero até escrever um artigo sobre isso, a gente tem percebido muito essa questão
da violência moral, da violência em relação à imagem. Você tem que estar dentro dessa imagem de padrão de beleza. Porque se você não tiver, você vai ser descartada. E a gente vê as mulheres sendo descartadas, né? Por conta disso. E o quanto isso atinge elas. Olha, se você não emagrecer, eu não vou ficar mais com você. Esse casamento vai acabar. Se você não fizer assim, esse casamento não vai existir. A gente teve um caso muito chocante no Amazonas, né, em Manaus, há uns 15 dias atrás, que uma jovem, uma menina, acho que de 21 anos, uma mulher de 21 anos ou 22 anos, foi vítima de feminicídio porque o companheiro não queria que o filho nascesse negro. Ela era negra, ele era branca, ele era branco, ela era negra do tom mais escuro, porque nós temos 28 tons de negros no Brasil, né, colorismo, e aí ele não queria que ela abortasse. Ela disse que não, que ela ia levar a gravidez até o fim, porque era uma escolha dela. E ela acabou sendo vítima de feminicídio. E ele disse, olha, eu matei porque eu não queria. Então, a gente diz, é uma exceção. Não é uma exceção. Dentro das relações, existe muito isso, sabe? Dessa domesticação. De dizer, olha, você tem que tá dentro de um padrão de beleza. Se você não tiver, eu vou te deixar. Eu vou cometer violência psicológica, Eu tenho uma cliente que ela é linda, assim. Ela é uma mulher, assim, que você olha e você diz, meu Deus, eu estou encantada com ela. E ela me falou, Ariana, ele fazia, inclusive, ele pesava a quantidade de comida que eu ia comer durante o dia. Ele pesava, porque eu não podia comer muito mais do que aquilo, porque senão eu ia engordar. Quando ela engravidou, ele ficava o tempo todo pedindo que ela se submetesse a várias questões estéticas para não criar estria, para não criar celulite. E ela disse, Ariana, eu ficava assim, angustiada com isso, porque isso começou a me adoecer. E isso é uma violência psicológica. Sim. E a gente vê muito isso. E aí ela disse, olha, e depois que eu tive minha filha, eu não consegui voltar ao meu peso ainda, eu não consegui. E ele simplesmente pediu o divórcio por conta disso. E é muito chocante isso, mas isso acontece muito. Quantas vezes a mulher está no puerpério e que ela é obrigada a estar dentro de uma relação sexual, por exemplo, porque se ela não tiver, eu não vou suprir a necessidade daquele homem e eu sou deixada. E isso é muito chocante. Então, a gente vê muito isso. O quanto esse padrão de beleza, ele é perverso. Eu já escutei de uma pessoa próxima que parou de amamentar o filho porque não conseguia ter relações sexuais com o esposo, porque ela se sentia que estava fedendo a leite. Sim. Palavras dela, fedendo a leite, e ela achava que ele não estava gostando e que ela tinha que continuar performando no casamento. Sim. E naquele momento eu senti assim, eu não falei nada, foi uma daquelas situações que a gente não fala porque não quer entrar na polêmica. É tão absurdo, né? Eu acho que não é nem a polêmica, é porque é uma coisa tão absurda, né? E assim, eu não consigo nem julgar. Não. Né? Eu parei pra pensar, me colocar no lugar daquela mulher. Eu disse, meu Deus, essa mulher não tem força pra dizer pro marido. Não. Eu tenho um desejo sexual por você, eu quero ter relações sexuais com você, mas eu sinto que eu tô com um cheiro de leite. Lhe incomoda? Tipo, ela é adulta, mãe de 2 filhos, e ela não consegue conversar com o marido dela sobre o ato sexual deles. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado, justamente porque para não julgar nesse sentido, que essas mulheres, elas também são vítimas desse sistema, né? Então, aí era nisso que eu ia chegar, porque isso não é culpa dela, e por isso que eu não consigo julgar. Pelo contrário, eu me coloquei numa sensação, porque assim, eu amamentei meu filho até os 2 anos. E foi uma escolha minha e dele também. Né? Eu digo dele porque ele queria muito, ele gostava muito de mamar. E eu senti que foi um momento assim muito natural. Foi fácil tirar o peito porque ele já estava realmente diminuindo o interesse pela amamentação. E quando eu penso nessa mulher, eu fico pensando, gente, o que ela pode ter sentido sozinha? Sim. Que ela não conseguiu compartilhar com ninguém, entendeu? Talvez o marido nunca tenha dito nada sobre o cheiro do leite. Só ela que sentiu, porque a gente já é condicionada a pensar nos diversos cenários por causa do medo do abandono, né? O medo do julgamento. Isso, e assim, eu senti solidão. Sim. Né? Eu senti que ela não se sentiu aberta para conversar, ela não tinha ninguém para apoiar, então ela simplesmente tirou o peito. Também porque a gente não sabe, assim, não julgando essa relação especificamente, mas dentro da relação abusiva,
um dos primeiros passos é a diminuição da autoestima. Sim. Né? Então, a pessoa... Da autonomia. Autonomia, diminui a autoestima, é aquilo que você está falando. Se você engordar, ninguém vai te querer. Sim. Se você E fizer o puerpério, em especial, é uma fase em que a gente diminui muito a autoestima, porque é uma fase de muita mudança, e são mudanças hormonais que, assim, muita gente subestima o poder do hormônio na nossa cabeça, mas é impressionante como o hormônio muda nosso jeito de pensar, de se sentir. E o puerpério é realmente uma época muito sensível, né? Thalita, e assim, dentro da sua vivência como médica e de uma pessoa que, né, se a gente está aqui conversando, acredito que é porque a gente se preocupa como profissionais em relação a isso. Então, o que a gente, como empresa ou como profissional, o que você pensa ou o que você tem feito para que a gente consiga, como empresa, incluir esses recortes sociais? Primeira coisa é falar sobre, né? Com certeza. Aliás, eu acho que antes de falar é pensar também, assim, se preocupar. Eu me culpo muito, assim, por isso, porque em muitos momentos eu já fui a pessoa que não se importou. Eu acho que não por eu não ter me importado, literalmente, mas porque eu achava, às vezes, que era mimimi, ou que era, não, isso é besteira. Eu era muito meritocrata. Essa palavra existe? Sim. Sim. Existe Sim. de verdade. Infelizmente. Não, Existe um pra termo, assim, caramba. de eu falar dessa, eu acreditava na meritocracia, assim, porque eu sempre fui de classe média, mas à custa de muito esforço, né? Minha mãe criou a gente sem um pai, não tive presença masculina dentro de casa, e aí por N questões, mas convivi com pessoas de classe média, média alta, minha vida toda, e muitas vezes não me sentia pertencente do ponto de vista social, mas e também por uma questão de obesidade e tudo isso. Então, tive também meus problemas com a autoimagem, na construção da minha imagem, mas que eu acho que essas coisas todas foram combustível para a formação da minha imagem hoje. E para eu hoje me achar bonita, porque eu acho que beleza não é só se achar bonita, é se sentir bem na imagem que tem e estar satisfeita com isso. Sim. Sabe? Então, assim, e aí, nessa construção, eu senti que muita coisa do que eu construí, que eu alcancei, foi porque eu corri atrás. E muitas vezes eu usei isso como fôlego, assim como, tá vendo? Tipo a história do namorado, tá vendo? Ele fez isso comigo, porque agora ele vai ver, eu vou ser médica, não sei o que. Sabe? Então, assim, aí hoje, quando eu olho pra trás, eu tenho vergonha disso, mas eu preciso falar, porque isso faz parte da construção de quem eu sou hoje. E todos nós temos essas construções. E isso faz parte. E aí, hoje, quando eu olho para trás, e aí eu quero até trazer um ponto assim, que só um adendo. Recentemente, a Universidade de Pernambuco colocou como critérios de residência, para entrar na residência médica de dermatologia, cota, não apenas cota racial, como cota em relação a deficiente físico. E aí gerou um grande bafafá dentro do grupo do WhatsApp de dermatologistas aqui de Pernambuco, porque eles acham absurdo colocar a cota para... Se o negro já teve a cota para entrar na faculdade e eles já conseguiram entrar, eles não já estão nivelados, não? Por que precisa de uma outra nivelação? Eu discuto isso em casa todos os dias. E aí, a resposta que eu dou, na verdade, não é uma resposta, é uma pergunta. Quantos negros e deficientes físicos temos hoje como dermatologistas no Brasil? Perfeito. Uhum. Ponto. Eu só queria essa resposta. O que as pessoas não entendem é que conquistar, né, esses lugares econômicos, sociais e tal, não tem a ver com mérito. Tem, claro, ninguém está negando o esforço que você faz. Eu também, por exemplo, se for pensar, olhar minha trajetória, uma pessoa pode olhar para minha trajetória e dizer, nossa, ela se esforçou, ela conseguiu, entende? Tipo, porque eu saí de um lugar onde a gente não tinha o que comer mesmo, para um lugar de classe média hoje, né? Mas não é só isso. Estudar numa universidade como a USP, né? Sim, mas não é só isso. É porque eu também tive sorte de, em alguns desses momentos, eu ter a oportunidade. Isso. E eu aproveitar essa oportunidade, entende? Então, por isso que não é mérito.
no sentido, né, que não nega o seu esforço, mas não é só isso Sim, que sim. fez você chegar até aí, né? O lugar E aí, de partida o que é que diferente. acontece? Pronto, era isso que eu ia falar. Quando você pega uma mulher negra e uma mulher branca, você já tá falando de lugares de partida completamente distintos. Entende? Então, aí você pega uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher PCD, já também, sabe, muda, né? Esses lugares mudam, porque as oportunidades vão diminuindo de acordo, né, com a linha de opressão, entende? E Então, existe uma sociedade também, Thalita, que nega isso o tempo inteiro. Sim. Então, a gente nega também, sabe? Tem uma coisa chamada de letramento racial, sim. que é quando você se letra racialmente e você diz, eu sou negra. Porque por muito tempo eu não achava isso, sabe? Por muito tempo. Eu sou morena. Mas não existe isso. E quando eu fiz o letramento racial, não, eu sou uma mulher negra. Então, assim, o teu pensamento, ele não é um pensamento isolado. Ele é a construção do meio que você estava. E que bom que hoje a gente chega a outras conclusões. E aí eu, por muito tempo, fui essa pessoa. E a partir do momento que eu deixei de ser... Eu não vou dizer que eu deixei de ser, porque ainda tenho muita coisa a aprender, mas a partir do momento que eu entendi que não cabe a mim certos julgamentos e principalmente não cabe a mim ser alheia. Porque, assim, eu na minha profissão como médica, eu tenho que atender todo mundo tão bem quanto eu puder, não porque simplesmente é só... Porque eu quero, porque foi isso que eu escolhi. Sim. Eu escolhi mudar a vida das pessoas. Sim. Né? Eu escolhi transformar a vida das pessoas. Então, eu tenho, no mínimo, a obrigação de entender um pouco do que elas pensam. Sim. E de onde elas vieram e para onde elas querem ir. E aí eu comecei a me esforçar para entender um pouco mais. Por isso que eu perguntei, você tem algum case, você tem algum exemplo? Porque eu preciso entender um pouquinho, já que eu não estou nessa situação, mas eu preciso entender um pouco o que é que ela sentiu. Então, é por isso que eu acredito que a meritocracia realmente não existe. Não assim, faz sentido. Eu era louca quando eu pensava nisso, porque seria lindo se todo mundo tivesse partido do mesmo lugar para poder ter o esforço, e aquela que se esforçou menos não conseguiu chegar, que nem a história da tartaruga e do coelho, né? Mas a gente não partiu do mesmo lugar, ninguém partiu do mesmo lugar. E né? o grande problema que a gente tem na sociedade hoje é esse, né? Esse letramento racial, esse letramento social. Teria que ser feito por todos, né? Para que a gente, por exemplo, enquanto pessoas brancas, a gente reconhecesse o nosso lugar de privilégio enquanto pessoas brancas, mas que a gente também fosse aprendendo, né, a lidar também com essas diferenças. E aí, o que muitas pessoas que estão em situação de privilégio não entendem é porque elas não querem entender no sentido de não querer perder esse privilégio. Então, por que que eu vou dar, entre aspas, o meu lugar para um PCD, para uma pessoa negra, né? Ou para uma pessoa LGBTQIAP+. Entende? Então, elas sentem, como elas estão nesse lugar de privilégio, elas sentem que elas estão sendo tiradas disso. Do direito delas, né? E se elas estudassem, elas veriam que não é bem assim. Que não tem lei de diversidade hoje no Brasil que tire o lugar de privilégio dessas pessoas, porque elas já estão aí há muito tempo. Isso. Nada que a gente faça vai tirar elas desse lugar. O que a gente está tentando é partir do mesmo lugar. Então, através desses direitos, dessas legislações, dessas discussões, a gente está tentando colocar as pessoas e dar oportunidades. E aí, continuando a resposta da pergunta de Alana, então a primeira coisa é pensar sobre, então estudar mais, escutar mais, e levar essa questão toda para as nossas conversas dentro da clínica, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. Segundo ponto, abraçar todas as belezas, assim, que é uma coisa assim que eu venho tentando insistentemente, e não só com os pacientes, mas com nossas colaboradoras também. Fazer o máximo possível que elas também se sintam pertencentes àquilo ali, e sempre que a gente está buscando novas pessoas para fazer parte do time, também pensar em ser inclusivo, né? Então, a gente hoje tem 2 pessoas na equipe. Na verdade, assim, a gente tem que pensar também na autodeclaração, mas pelo menos como eu as vejo. A gente já teve outras pessoas, por exemplo, negra, Letícia, que não está mais com a gente, mas a gente pensa sempre nisso, assim, de dar a oportunidade para essas pessoas e fazer por elas igual a gente faz com qualquer outra. Pelo contrário, às vezes até fazer mais, por saber que elas vieram de uma situação. Letícia, em especial, foi uma pessoa que a gente tentou muito, porque
a gente via que era uma pessoa que precisava mesmo do nosso apoio, de estar lá, de um como se fosse uma mão de mãe mesmo ali guiando, porque a história dela era bem, bem diferente, né? E falar disso, né? A gente, tanto que aqui a gente está aqui por Sim, isso hoje, sim. falar mais disso e incluir todas as belezas. Recentemente a gente fez a clínica recebeu um workshop, um curso de uma empresa, de uma indústria farmacêutica, para um curso de harmonização facial, né, de preenchimento, botox, tudo isso. E aí eu pensei nesse dia, eu disse, gente, a gente sempre... Geralmente, quando a gente vai nesses cursos, os médicos escolhem, tipo, a mãe, a irmã, alguém ali que, tipo, para se beneficiar de um tratamento gratuito. E aí, nessa vez, eu disse, não, vamos colocar uma pessoa que não teria acesso e que, muito provavelmente, se ela não fizer com a gente nessa oportunidade de fazer gratuitamente, ela vai fazer numa clínica clandestina, numa clínica com profissionais que não são capacitados, que vão colocar a saúde dela em risco. E aí, eu conheço uma pessoa que é bem defensor, assim, da causa do LGBTQIAP+. O P tá me... E ele me indicou um travesti, uma pessoa que trabalha na noite como travesti, faz shows, etc, etc, mas ainda tinha uma imagem muito masculina. E aí ele topou, ela topou, e ela participou do nosso workshop e teve aí um tratamento. Eu confesso assim que foi muito lindo, eu amei a experiência, mas me chocou um pouco assim a postura de algumas pessoas e os comentários, sabe? No sentido de... Como se a gente não vai receber no nosso consultório esse público. Por que não? A gente tem que aprender a fazer isso também. Porque se eu, como médica, que sou responsável pela saúde do paciente, não souber fazer, ele vai fazer com quem? Sim. Ela vai fazer com quem? Ela vai fazer com... Né? É que nem aquela história do aborto clandestino, Sim. que você vê as pessoas indo para clínicas aí, colocando sua saúde em risco, porque não tem pessoas capacitadas para fazer aquilo. E a gente vê isso no sistema de saúde inteiro. Tipo, não sei se Dia passa por isso também, mas geralmente quando a gente declara nossa orientação sexual, os médicos meio que ficam... Sem saber o que falar. Como que eu vou tratar uma pessoa que não é cis? E a gente sente isso como mulher, mas eu fico pensando em transexuais, né, em transgênero, que são pessoas que têm uma complexidade maior na hora de atendimento, para atendimento. E a gente começa a pensar quanto que o sistema de saúde, quanto os profissionais de saúde, como eu, como profissional de saúde, também estou preparada para receber esse público, sabe? E é muito doido isso. Eu tenho uma paciente também que é transgênero. Ela realmente fez o processo e no começo ficava muita barba ainda, né? E aí eu fiz o tratamento dela, ela voltou agora para a clínica para fazer, para tirar a barba. Mas aí a gente precisa também pensar, assim, eu acho louvável realmente, assim, a gente precisa pensar nesses espaços de inclusão. Só que a gente precisa antes pensar em espaços de formação para esses profissionais. Sim. Né? Justamente para que também a gente não queira sanar um problema criando outro. Em que sentido? No sentido de, eu vou ser a salvadora branca que vai dar a essa pessoa essa grande oportunidade. Por isso que eu falei da inclusão na equipe também. A gente precisa ter na equipe. Então, tem que ter formação educacional para que esses profissionais, eles quebrem com esse olhar, né? Compreendam esse olhar de, qualquer pessoa que chegar nessa clínica vai ser atendida. Exato. Independente dessa primeira imagem, né? A gente tinha esse ditado popular, né? De que a primeira impressão é a que fica. E isso, na verdade, esse é um ditado extremamente desrespeitoso, porque ele é forjado a partir de padrões sociais. Sim. Porque qual é a primeira impressão que é boa? Né? Quem é que impressiona à primeira vista? Uma pessoa bonita, né? Uma pessoa considerada bonita. Pessoa considerada limpa, né? Considerada bem vestida, porque tudo isso tá condicionado. O que é ser bonito? O que é ser limpo? O que é ser bem vestido?
né? Quem é que pode dizer que eu não sou bem vestida ou que eu não sou bonita? Entende? Eu acho que são questões que a gente precisa ter muita sensibilidade, né? E foi por isso que eu pensei nessa questão do workshop, porque a gente precisa de formação, não só a formação técnica, mas também a formação do ponto de vista, como você falou, saber Humano, como chamar. Né? E a formação humana no sentido de se importar também. Sim. Entendeu? Então, realmente, eu acho assim que a universidade, a escola, a universidade precisa aprender a nos formar não apenas como profissionais que vai atender outras pessoas, mas como pessoas. Para respeitar todas essas diversidades, todos esses recortes, e não só isso, saber tratar na sua particularidade. Né? Então, por exemplo, a pele negra é uma pele que tem muitas particularidades, né? Que a gente não pode fazer diversas coisas porque podem acarretar outras. Por exemplo, em termos de laser, né? Que pode manchar a pele mais fácil, coisas nesse sentido. E quantas aulas a gente via, eu digo isso, inclusive, por exemplo, na residência. Eu fiz residência médica numa universidade pública, renomada e tudo mais. Quantas aulas eu tive de pele negra? Nenhuma. Sim. A primeira aula que eu fui ter sobre pele negra foi um curso que eu fiz porque eu escolhi estudar o assunto. E aí depois começaram a surgir mais, né? Mas, né? Até diante disso que a gente estava conversando, de estar aumentando mesmo a procura, o assunto e etc. E hoje a gente vê que existem dermatologistas que se especializam, que se propõem a atender apenas pessoas com pele negra. O que eu acho maravilhoso. Mas é isso, assim, a gente tentar ao máximo e incluir isso na nossa vivência mesmo, no dia a dia, né? E eu acho que a gente até, inclusive, precisa conversar mais sobre isso, assim, porque muitas vezes... e aí eu não estou falando da minha empresa em especial, mas eu acho que isso pode acontecer em outras empresas. Muitas pessoas, colaboradores, enfim, se colocarem como pertencentes à cultura da empresa para não perder o emprego, né, com medo, né, de não sair daquele lugar, mas a gente precisa criar ali no meio uma forma de ser inclusivo também na cultura incluir a cultura dessas outras pessoas e tirar as dúvidas delas e orientá-las em relação a tudo isso, porque isso faz parte não apenas da construção de uma empresa melhor, mas de uma sociedade melhor, né? Porque essas pessoas vão sair dali, vão para suas casas, vão para seus bairros, suas comunidades, enfim, e elas também têm que ter esse conhecimento em relação a tudo isso, né? E se colocar, eu falo isso também como uma pessoa branca, mas nos colocar na posição de sermos ensinados também. Sim, né? sim. Ensinados como cultura mesmo, porque eu acho que é muito isso, né? Sempre que a gente está falando aqui de se colocar em lugar de fala, eu e a Ariana, a gente conversa toda vez que a gente sentava e conversava, e o quanto que eu aprendo com isso, eu sei que já deveria saber, mas é um processo de desconstrução total, e que ele não para. Ele não para. E o fato e eu tô assim com a boca aberta até agora, né? Porque eu tô muito feliz de estar aqui realmente tendo essa discussão, porque é uma discussão que a gente tem em consultório, né? A gente sempre tá tocando em assuntos, é uma discussão que a gente tem às vezes quando se encontra para tomar uma cerveja, é uma discussão que a gente tem às vezes quando a gente tá conversando de forma mais informal, mas trazer para cá, trazer para a mesa, colocar nossas falhas, né? Nesse lugar de escuta também, colocar nossas falhas para que as pessoas se identifiquem e digam, talvez isso que Dia falou, essa correção que ela fez, isso que a Ariana falou, eu faço isso também. Então, o que é que eu posso melhorar como pessoa, como profissional? Então, eu tô assim, meio abestalhada com essa cara, assim, porque realmente é muito enriquecedor essa conversa e trazer isso de uma forma mais contundente, de uma forma que poderá ser vista por outras pessoas, é realmente incrível. Então, obrigada mais uma vez. A gente que agradece o espaço. Maravilhosas. Mas é isso, a gente aceitar ser vulnerável, né? Sim. Eu vim na condição de aprender, tanto que eu falei no início, né? Eu vou perguntar muito mais do que falar, porque a gente se coloca na posição de estar aprendendo sempre, né? A gente fora do nosso lugar de fala nesse sentido especificamente, mas querendo aprender cada vez mais, e vocês também, não só ensinando, mas aprendendo sempre, porque as coisas estão mudando, como o P que surgiu no meio e as legislações que vão mudando, e a cabeça realmente da sociedade que vai mudando, as empresas vão crescendo dentro disso, seja pelo perfil econômico, pelo motivo econômico ou não, mas que bom que a gente está conseguindo ganhar espaço. Eu espero do fundo do coração que, do ponto de vista, né, da minha luta, que é a beleza, a autoestima, acessível a todo mundo, que a gente consiga ter cada vez mais, além de produtos voltados para cada tipo de pele, para cada tipo de cabelo, né?
por exemplo, a gente não vê produto de cabelo para quem usa trança, para quem, né, negro que faz. Não existe. A pessoa quer hidratar o cabelo, tem que fazer o quê? Tirar as tranças todas, hidratar o cabelo, depois fazer de novo, passar 5 horas, 6 horas trançando o cabelo. Então, eu desejo do fundo do coração que as empresas pensem mais em todos esses recortes. Mas mais do que isso, que nós, como sociedade, pensemos também, né? E que todo mundo saia da sua posição aí, da sua cadeira confortável. Da sua bolha, né, também. A gente fica muito nas nossas bolinhas, né? Sim. E queria agradecer a vocês por ensinar tanto. A gente que agradece, né? Eu fiquei bem feliz e eu achei muito corajoso também vocês partilharem, fazer o podcast sobre o assunto. Com certeza as críticas vão chegar, as falas difíceis vão chegar, mas não se abalem com isso, faz parte. Eu, pelo menos, já estou acostumada a isso. Eu também. E aí, e a gente muda o mundo isso. A gente muda o mundo a partir disso. De um sábado, você sentar, conversar, colocar isso para várias pessoas. As pessoas vão refletindo e vão propagando e a gente vai mudando. Exatamente. Também queria agradecer o convite, assim, foi muito enriquecedor. A gente sempre, eu sou educadora, né? Mas eu sempre me coloco também numa posição de aprendiz, porque eu acho que é isso. O autoconhecimento é um processo contínuo na vida, né? E a gente tem que estar aberta a mudar o tempo inteiro, né? Senão a gente congela ali numa perspectiva e não vai para frente. Eu queria agradecer, foi um prazer conhecer a Ariana. Queria agradecer o convite de vocês, que além de amigas, são as minhas médicas. Coisa mais linda. E é isso, gente. Obrigada. E é isso. O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar daqui para um lugar melhor. Então, que nós possamos estar sensíveis a tudo, né, que nos cerca. Obrigada a vocês que estão aí escutando ou nos vendo. E espero os comentários, as perguntas e as contribuições. Isso. O título podia ser muito bem A Solidão da Mulher Bonita, né? Boa. Você criou agora? Você criou esse agora ou já é de alguém? Porque... Não, eu criei agora. Então, ó, o título. Já estou escolhendo aí. A Solidão da Mulher Bonita. Amei. E obrigada, meninas, de verdade. Foi muito, 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 muito enriquecedor. Valeu. Valeu.